criado solenemente. Louvado pelos filhos reconhecidos e olvidado pelos ingratos, o Pai dá sempre espalhando as bênçãos de sua bondade infinita entre bons e maus, justos e injustos. Ensina o verme a rastejar, o arbusto a desenvolver-se e o homem a raciocinar-se. Ninguém duvide, porém, quanto à expectativa do Supremo Senhor a nosso respeito. De existência em existência, ajuda-nos a crescer e a servi-lo, para que um dia nos integremos vitoriosos em seu divino amor e possamos glorificá-lo. Nunca chegaremos, contudo, a semelhante condição simplesmente através dos 1000 modos de coloração brilhante dos nossos sentimentos e raciocínios. Nossos ideais superiores são imprescindíveis e, no fundo, assemelham-se às flores mais belas e perfumosas da árvore. Nossa cultura é, sem dúvida, indispensável e, em essência, constitui a robustez do tronco, respeitável. Nossas aspirações elevadas são preciosas e necessárias e representam as folhas, vivas e promissoras. Todos esses requisitos são imperativos da colheita. Assim também ocorre nos domínios da alma. Somente é possível glorificar o Pai quando nos abrimos aos seus decretos de amor universal, produzindo para o bem eterno. Por isso mesmo, o Mestre foi claro em sua afirmação, que nossa atividade dentro da vida produza muito fruto de paz e sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia em trabalho pessoal digno e constante, porquanto somente assim o Pai será por nós glorificado e só nessa condição seremos discípulos do Mestre crucificado e redivivo. Vamos então nesse momento. Fechemos os nossos olhos. Busquemos dentro de nós essa paz que tanto buscamos, junto ao nosso Mestre amado Jesus. Senhor, neste momento em que aqui nos reunimos para glorificarmos a Ti, viemos lhe agradecer pelo dom da vida. Lhe agradecer por esse momento que nos encontramos para estarmos mais próximos de Ti. Lhe pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos e a Tua misericórdia divina nessa travessia terrena onde nos encontramos. Que nós sejamos fortes, que nós não nos deixemos levar pelos desafios da vida, que nos momentos difíceis segure nossas mãos e caminhe conosco. Que os nossos amigos espirituais estejam presentes neste momento, nos ajudando, contribuindo para a nossa evolução. Lhe pedimos, Senhor, que abençoe a palestrante da noite, que ela possa ser intuída pelos nossos mestres e que ela possa transmitir a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, os teus ensinamentos para que toque os nossos corações, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Se conosco neste momento, hoje e por todo sempre, que assim seja. Hoje a nossa palestrante é a trabalhadora da casa, Flávia Pesarim. Seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos. Tá bom. Eu queria dizer umas coisas antes da gente começar. Essa é a primeira palestra que eu estou fazendo, que não fiz a primeira vez aqui, porque ela me foi pedida por um outro centro. E é engraçado que quando eu estou montando a palestra, estudando, fazendo, eu fico imaginando eu aqui falando. E enquanto eu estava fazendo, eu estava imaginando eu aqui falando para vocês. E eu achei interessante isso. Eu não conseguia pensar, enquanto eu estava montando, onde eu ia falar. Eu pensava aqui. Então, eu acho que é aqui que está o coração. E é muito gostoso estar aqui falando com vocês, vendo o rosto de pessoas queridas. E é sobre o amor de Deus, né? Amor sem limites. Então, quando me deram esse tema, eu pensei, meu Deus, mas como que eu vou falar de uma coisa que eu não sei?
Aí, né, vocês podem falar, mas como não sabe, né? Você é mãe, como que você não sabe? Mas o amor de Deus, eu fui pesquisando, eu fui lendo, e a gente já sabe disso, é uma coisa incompreensível para nós. O amor de mãe dizem que é a coisa mais próxima do amor de Deus, mas olha só como que está longe ainda. Eu amo meu filho, muito. Mas aí vem um coleguinha dele da escola e dá um tapa na cara dele. O que eu vou sentir com relação a esse garoto que deu o tapa na cara dele? Se esse garoto é aquele garoto difícil da escola, mais ainda vou ficar com raiva dele, da mãe dele, do pai dele, né? E o amor de Deus não tem distinção. É para todos, apesar de incondicional. Então, a gente vai tentar falar disso. Do que é isso? Que amor é esse que irradia? De Jesus também. Né? Então, como é que eu ia falar? Como é que eu ia fazer isso? Então, a gente vai... vocês tenham paciência, porque daí eu fui buscar na literatura, no evangelho, várias partes, várias histórias que falam para a gente tentar entender isso e como que a gente vai chegar lá, porque tem essa parte boa. A gente vai chegar lá, a gente vai conseguir sentir isso, a gente vai conseguir amar o menino que bateu no filho da gente também. Porque a hora que chegar nesse ponto, não vão bater um no outro, porque todo mundo vai amar da mesma forma. Isso que é a coisa boa, né? Também. Então, a gente começa com uma frase da Joana de Ângeles: o amor é teu caminho, porque procede de Deus que te criou. Então, não tem como fugir disso. O amor é de Deus que te criou, está em você, é o caminho, é esse. Por mais dificuldades que um ou outro ainda esteja tendo, a gente vai chegar lá. Okay? Então, cadê o Beto? Tá aí, primeiro. Porque a gente está lendo, gente, um livro no Clube da Leitura, eu vou fazer uma propagandinha. 2 livros, na verdade. E aí o Beto tirou um sarrinho e falou que duvidava que eu não ia falar do livro na palestra. Primeira coisa, que a gente está bem apaixonado pelo livro e tem um capítulo que fala de amor. Então, o livro Pensamento e Vida, Emmanuel escreveu através de Chico Xavier. Ele diz no prefácio que alguém perguntou para eles se eles não tinham no mundo espiritual um livro que eles estudavam quando eles estavam se preparando para reencarnar. E aí ele falou, tá bom, eu vou tentar passar para vocês o mais próximo do que a gente tem, e é o livro Pensamento e Vida, que, por incrível que pareça, não são muitas pessoas que conhecem. É lindo, lindo, lindo livro, recomendo. Então, no capítulo 30, que é o último, que fala do amor, está escrito: o amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. Então, Deus nos ama imensamente, incondicionalmente, mas isso não quer dizer que ele não seja justo, porque a justiça divina é uma das características, né, de Deus. Ele é justo. Então, de acordo com o que agimos, de acordo seremos responsabilizados. E às vezes é difícil para a gente compreender isso. Por exemplo, essa semana está sendo difícil para muitos de nós, a gente teve essa tempestade. A minha família se livrou por pouco de uma tragédia que poderia ter acontecido, e a gente fica muito agradecido. E a gente fala, Deus nos ama, mas Deus também ama da mesma forma e com a mesma intensidade aqueles que não tiveram a mesma sorte e que faleceram na tragédia. Então, como que você pode falar, Deus me ama? Né? Deus me ama, mas Deus ama a todos. Então, a gente tem responsabilidade, a gente tem que entender como funciona tudo, e graças a Deus a doutrina nos explica essas coisas para a gente ter conforto, né? E orar pelas pessoas que não estão entre nós hoje.
E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho da ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Então, o amor de Deus é a paciência, né? Deus é amor, é o puro reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, isso é uma coisa, para mim, um pouco difícil de compreender. Porque o que é isso que sai de Deus, esse amor que está em tudo, que se reflete em tudo, que se reflete em nós, né? Fala aqui na continuação do capítulo. O amor é plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. O amor é o hálito de Deus. Então, está em tudo o amor de Deus. Dá para a gente imaginar o que é? Nós estamos envoltos no amor de Deus. Mesmo quem quer escapar, quem quer achar que não precisa, quem quer achar que não merece, está envolto no amor de Deus. E isso é reconfortante. Tanto o verme quanto o anjo são amados por Deus da mesma forma. E ao verme, que está lá no escuro, dentro da terra, Deus concede milhões e milhões de séculos para que ele chegue à angelitude. E Deus espera, e Deus tem paciência, e não abandona, e acompanha cada estágio da evolução. E nós, olha que lindo que diz, nós, por sermos herdeiros dele, refletimos também aquilo que amamos. Então, Deus reflete o amor dele em todos nós. Nós refletimos aquilo que nós amamos também. Aí eu lembrei da palestra da carta aos Romanos, que o Haroldo fez para a gente aqui, que ele falou que você é aquilo que você ama. Então, se você ama a Deus, você vai se tornando divino. Você vai se irmanando nessa luz de Deus. Aí, o que acontece com o nosso livro, com o nosso clube da leitura? Tem um outro livro que se chama... mas não era para aparecer ali o texto ainda. Espera um pouquinho. Tem um livro que se chama Morro Alto, escrito pelo Aloysio Elias, que é lá de Minas Gerais, e que é uma delícia. E o que ele fez? Ele pegou alguns capítulos do Pensamento e Vida e tornou numa história mineira, de uma fazenda, sabe? Super gostoso, com uma linguagem do interior de Minas. E explicou com a história do menino que mora na fazenda, alguns capítulos do Morro Alto. Então, para ficar mais interessante essa história do amor de Deus do Morro Alto, a gente vai falar da Gracinha. Então, a história é assim. Tem lá, o menino mora na fazenda, ele foi criado pelo avô, o vô Antônio, e aí, um dia apareceu lá a Tiana Povileira, que estava com uma filha neném nos braços, não tinha para onde ir, o avô acolheu. E essa menina cresceu lá na fazenda. E ela era a referência do menino de feminino, de carinho, que ele era sozinho com o avô. Aí chegou lá um dia o coronel Emerenciano, que era aqueles políticos, estavam insistindo para o vô Antônio ser político também, e o vô Antônio não queria, e o coronel Emerenciano tinha aquela jagunçada. E o chefe dos jagunços era o Zeferino Caninana, era o mais ruim de todos, o mais malvado. E não é que o Zeferino gostou da Gracinha. E aí foi aquele apavoramento. Até o coronel Emereciano falou, não, isso aí não pode dar certo, não. Aí a mãe, a Tiana, ficou desesperada, o vô Antônio também, mas falaram, ela é moça feita, ela que vai ter que resolver. E quando que foi o pavor maior ainda, quando a Gracinha falou que gostava do Zeferino Caninana. Aí a mãe dela ficou brava, não conversou mais com ela, e foi aquele auê. E ele já tinha feito tanta coisa pro coronel, tanta maldade, que o coronel já tinha dado um bom dinheiro para ele, e ele falou que ia parar com a jagunçagem e queria casar com ela. E foi. Aí, quando o vô Antônio perguntou para ela por que ela estava fazendo uma loucura dessa, olha o que ela fala. Vi no zóio verde dele um brilho de maravilhas,
E quando meu avô argumentou sobre as carnificinas do famigerado, ela respondeu com sua calma de sossego: eu vou cuidar dele e esperar, esperar. Que é o jeito que o Aloysio encontrou de falar do amor de Deus, que espera, espera. Né? Aí tem mais umas partezinhas. E o menino, que não tem nome na história, ficou desesperado. Né? E falou, Gracinha, fica, porque ele viu que ela estava triste de ir, ainda mais que a mãe dela não estava querendo falar com ela. Zeferina é alma condenada, vai lhe sangrar o coração. Mas ela sorriu com uma bondade extremada e disse, eu vou cuidar dele e esperar, esperar. Aí depois passa, ela vai embora e daí o menino fica refletindo. Acho mesmo que Deus se compadecera do Zeferino. Sonhara algo melhor para a vida do infeliz, e por isso entregaram-o a Gracinha. Era vontade dele ver a tempestade mais feroz, dormindo tranquila no colo de uma brisa menina. A misericórdia divina, vestida de noiva, alcançaria o ser do Zeferino, e depois saberia esperar, esperar. Não é lindo? Gente, me dá até vontade de chorar. Vamos passar logo para outra parte. Porque é isso, né? Deus nos cria simples e ignorantes, sabendo da espera que vai ter, com já o mesmo amor que nos envolve, que é difícil de entender. E a gente tem como chegar perto disso. A gente não vai ser igual a Deus, mas a gente vai chegar mais pertinho. Aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo maravilhoso sobre o amor. Então eu recomendo também a leitura, porque às vezes a gente acha que conhece o Evangelho, mas quando você está estudando e vai lá pesquisar alguma coisa específica, você encontra, né, umas pérolas. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quanto mais progresso a gente faz espiritualmente, mais elevados serão os nossos sentimentos. Na sua origem, o homem só tem instintos. Então, quando a gente está lá no selvagem, a gente age por instinto. Quanto mais avançado e corrompido, a gente já está melhor um pouquinho, tem sensações. Mas quando é instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo. Vulgar quer dizer comum, simples do dia a dia. Mas nesse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, olha só o amor. De todos os sentimentos, a parte mais delicada é o amor. E ele reúne tudo, todas as aspirações, todas as revelações, tudo que existe de maravilhoso do mundo está reunido no amor. E é um sol interior que está dentro da gente, desde sempre, que a gente vai lapidando até a gente conseguir brilhar. Eu imagino assim, um pote de vidro bem sujinho, bem barreado, com uma luz dentro, uma vela dentro. E aí a gente vai limpando, vai vivendo, vai sofrendo, vai apanhando, vai melhorando e vai limpando até que fica limpo e brilha, né? Porque a luz já está lá dentro. E aí o Evangelho continua. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Olha que maravilha. Ditoso, ou seja, feliz, aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Então, olha o poder de amar de verdade. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Eu não sei se vocês também já se fizeram essa pergunta, mas eu sempre me pergunto como que eles tinham coragem de entrar lá no circo e se deixar devorar pelas feras. Se era só falar que não cria em Jesus. Mas eles tinham visto, eles tinham ouvido, e isso é que é o amor. Não é uma coisa que se veja,
que se ouça falar, é uma coisa que se sente. E você pode pensar numa pessoa que ama muito, que é próxima sua, você vai lembrar que é bom estar perto dela, que ela consegue resolver, que parece que as coisas fluem. Imagina Jesus. O que saía dele? Que fazia pessoas poderosas se ajoelharem diante dele só pela proximidade. Então é isso que acontecia com esses mártires que foram para o circo. Eles estavam ali vivendo aquele magnetismo, aquela energia do amor de Jesus. Né? E aí o Evangelho nos explica que para que nós pratiquemos essa lei do amor de acordo com o que Deus entende dela, é necessário que passo a passo nós amemos todos os nossos irmãos. O nosso filho, o que bateu no filho, todos. E isso parece muito difícil, mas é um trabalho árduo, longo, que a gente está caminhando e vai conquistando passo a passo. E o Evangelho diz, vai se realizar, porque assim Deus o quer. A gente vai chegar lá. E a gente não está sozinho, a gente tem ajudas, né? Nossos amigos espirituais estão o tempo todo nos ajudando. Então vai acontecer. O amor é que vai matar o egoísmo da Terra. Chaga da humanidade, a gente ouve falar muito isso, né? O orgulho, egoísmo, chaga da humanidade. Como é que a gente vai acabar com isso? Com amor. E o egoísmo não só de pessoal, mas de família, de casta, de nacionalidade. Que a gente acha que a minha família é mais importante que a outra, o meu país é melhor que o outro. Então é o amor que vai acabar com todo esse tipo de orgulho, porque Jesus falou, amai ao seu próximo como a si mesmo, e ele estava se referindo a quê? Quem que é o próximo? Que a gente sempre questiona. É o amigo do centro? É o irmão? É a mãe? É o pai? Ou será que é a humanidade toda? Então amai ao seu próximo como a si mesmo, é a humanidade. E a gente está meio longinho, né? Mas a gente consegue. Fala aqui no Evangelho. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada porque Deus assim o quer. E isso é muito bom, né? Muito consolador. Aí, para ilustrar um pouco desse amor que irradia, que Jesus tinha, porque agora a gente já vai aproximando um pouco mais de nós, porque falar do amor de Deus é aquela coisa grandiosa, difícil de entender, né? Que estamos imersos. No Mundo Maior, que é um livro de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, tem essa história. E André está em caravana de ajuda, como ele sempre faz nos livros dele, e tem um mentor que está ajudando ele, que chama Calderaro. Então eles vão acompanhar essa história de dois amigos, duas pessoas. Um é mais jovem e começou a trabalhar para o outro desde muito cedo. Então, o patrão era meio que um pai para ele. E aí chegou uma época que ele achou que ele tinha direito a uma herança, a um dinheiro pelo aquele tempo todo que ele tinha trabalhado. E o outro falou, não, eu cuidei de você como filho, você trabalhou, você sempre recebeu o que você merecia, então, né? Aí esse ficou com raiva, assassinou o patrão, foi no cofre dele, porque ele era de confiança, ele tinha acesso a tudo, foi no cofre dele, retirou a quantia que ele achava que lhe era devida, deixou o resto lá e fez a maior cena. Chorou com a família, ajudou a mulher, os filhos e depois sumiu. A justiça do homem nunca descobriu que era ele que tinha feito aquilo, mas a culpa nunca o abandonou. Ele nunca mais teve paz. E a culpa atraiu o espírito do assassinado. E o desencarnado passou a obsediá-lo com violência. Ele ficou com muita raiva mesmo, ficou com muito ódio e passou a obsediá-lo. E aí ele se entregou ao trabalho para ver se fugia daquilo, se casou com uma mulher de bem, a mulher conseguiu estabilizar um pouco a vida, tiveram uma família, viveu bem por um tempo, acumulou uma fortuna porque vivia para trabalho, mas ele nunca conseguiu ter paz, até que começou a ficar doente. Enquanto mais ele se enfraquecia, mais o obsessor se fortalecia, até que foi parar no hospital. E aí que chegam André e Calderaro para tentar ajudá-los. Então esse texto é Calderaro falando e explicando para André.
Segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão um princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento reside as causas. Então, quando Jesus falou que a gente tem que amar os inimigos e rezar por eles, não é uma simples, né? Eu sou virtuoso, então eu estou fazendo isso. Não, é uma questão científica que você pode adoecer se assim não fizer. Se você tiver um inimigo que te persegue, que você não consegue amar e que ele não consegue te amar. Época virá em que o amor, a fraternidade e a compreensão, definindo estados do espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água, o remédio. É questão de tempo. Então, olha só, vai chegar um tempo que a gente vai precisar tanto de amor quanto de pão e água. E aí, então, ele está lá no hospital, o doente adormece, o espírito dele desdobra, né? Vem para o mundo espiritual, então, e o obsessor está ali, sentadinho ali num canto, e aí a hora que o doente adormece, eles se encontram, o doente já vê ele, já fica apavorado, e ele já começa a atacar e falar um monte de coisa, e os dois estão ali, o André e o Calderaro. E o Calderaro está bem quietinho, não fala nada, começa a preparar outras coisas, e o André, que é, como nós, curioso, perguntador, e ainda não está naquele estágio de compreender todas as coisas, mas como assim? A gente não vai falar nada. A gente precisa falar, fazer alguma coisa, porque ele está agredindo e isso pode afetar muito o estado de saúde dele. Aí ele diz assim: porque, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos, quanto possível. Né? O que aquilo está causando, eles conseguem dar um jeitinho. Mas só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo, e nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos, sem saber amar. Isso era André Luiz, que já estava trabalhando, fazendo esse trabalho de caravanas de auxílio para a terra, já estava psicografando os livros há um tempo, acima dele em termos de moral e intelectualidade. Os dois ainda não tinham amor o suficiente para ajudar nesse caso. Então, vem uma mulher chamada Cipriana, e ela entra. E aí o André conta que a hora que ela entra e ela começa a orar, ela não fala nada. Ela começa a orar, descia uma luz suave do alto. Diz que ela começava a se transfigurar e ficar cada vez mais bela, só pela oração que ela estava fazendo. E ela estendeu a mão para os dois, atingindo os dois com o seu amoroso magnetismo. E o André, ele conta que ele ficou assombrado, porque só aquela prece dela e aquela energia que saía dela mudou o estado mental dos dois. Eles estavam baixos, só o amor que exalava, que saía dela, conseguiu mudar o estado dos dois, né? O campo vibratório. Então, num exemplo simples, com um caso que pode acontecer entre nós, a gente vê o que é o amor. Né? Não basta querer, tem que sentir de verdade. E para sentir de verdade, a gente tem que caminhar, tem que trabalhar. E hoje, por acaso, eu estava ouvindo uma palestra que conta de outro livro também do André Luiz, uma história bem bonita, parecida, Entre Dois Mundos, que daí é um caso de uma mãe que está obsidiando a segunda mulher do marido dela, e isso é uma situação bem difícil. E vocês lembram do Clarencio? A maioria deve ter assistido o filme Nosso Lar. Clarencio é o que resgatou, que cuidou do André Luiz. Ele era ministro lá do Nosso Lar, um dos ministros, que já são espíritos de uma certa elevação, porque eles têm funções importantes dentro das colônias espirituais. E Clarencio veio ajudar, nesse caso, porque a criança fez a prece para pedir ajuda para aquela família. E Clarencio diz que não podia ajudar porque não amava o suficiente.
E aí veio outra mulher, irmã Clara, e aconteceu a mesma coisa, luz, aquela transformação para tocar os outros. Então é assim a beleza do amor. E aí a gente tem o exemplo do amor de Jesus no livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz conta a história da formação da Terra, o nome do centro, Mereli sempre fala. E aí, quando a Terra já estava pronta para receber espíritos mais desenvolvidos um pouco, recebeu espíritos que foram exilados da constelação de Capela. Vou contar a história rapidinho, depois quem se interessar vai ver o livro. A constelação de Capela estava passando evoluindo, estava passando do mundo de provas e expiações para a regeneração, como a Terra está agora. E aí quem não estava apto a ficar lá, porque ainda não tinha conseguido um estágio moral suficiente para ficar lá, foi enviado para ajudar na Terra que ainda estava começando a se desenvolver. Então, eles estavam assim bem desiludidos de vir para a Terra, para um lugar bem primitivo. E aí diz: foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana. Todos os dias ele estaria junto deles. E a sua vinda no porvir. Jesus falou para eles, esteve com eles, conversou com eles e disse que viria ajudar. Aí continua. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram a reminiscência das promessas do Cristo. É claro que quando encarnaram, não se lembravam nitidamente do que tinha acontecido, mas guardavam as reminiscências. Que, por sua vez, as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. O que ele diz aqui? Que na história de vários povos já tem previsões da vinda do Messias, de um grande rei, né, do Salvador, porque eles tinham na memória as promessas que ele fez. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Então, aquele amor que ele deu ali para aqueles povos que estavam vindo encarnar na Terra era tão forte que, por gerações, as pessoas tinham a certeza daquilo que ele tinha dito. Isso tem que ser uma coisa grandiosa, tem que ser uma coisa muito forte, um sentimento muito grande para conseguir passar para o inconsciente das pessoas e elas conseguirem levar isso por tanto tempo. Todos os povos esperavam que ele viesse, tinham na consciência essa certeza de que ele vinha e de que ele estaria junto, né? Muito lindo isso. Outro livro, tá? Eu sou a propagandeira do livro, gente, vocês tenham paciência. Ai, desculpa, faltou ali um pedacinho. Boa Nova, Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos conta histórias de Jesus encarnado na Terra que não está nos evangelhos. Então, eles aprenderam essas coisas no plano espiritual e ele trouxe pra gente histórias maravilhosas. Então, tem duas histórias que a gente vai ver hoje. Essa é o testemunho de Tomé, capítulo 16. Então, Tomé, ele achava que seria difícil se difundir o evangelho, e alguns outros apóstolos também partilhavam dessa opinião, que seria difícil o evangelho se difundir ali entre eles, pessoas simples, pessoas pobres, eles queriam trazer os poderosos para o lado deles. Aí ele conversa com Jesus. Mestre, qual será então a nossa senha?
como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? Porque Jesus estava tentando falar para ele que não precisava, que o evangelho não era uma causa dos homens perecíveis, que era muito maior. Né? Então ele pergunta, e ele estava confuso. Como, né? Como que a gente vai provar para os outros que é verdade? Né? Imagina um monte de pescador, nós estamos falando aqui de Deus, de uma coisa prometida diferente, como é que eles vão acreditar? E aí Jesus diz: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Então, olha só, se você seca uma lágrima de alguém, se você consola uma pessoa, isso vale muito mais do que um fenômeno que só vai servir para você se satisfazer naquele momento a sua curiosidade, ou a curiosidade dos povos. Né? E ele continua. Jesus, falando: quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhe mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Aí ele vem falar do amor, que é o jeito de fazer as coisas. Se te interessas por um amigo, suporta os seus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. O nosso sinal é o do amor, que eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer no âmbito das suas falsas grandezas. Esse é o problema de não olhar para o computador aqui. Desculpa que vocês não acompanharam. Então a gente entende bem a mensagem, né? Tudo que Jesus falou sempre acabava nisso, né? Não adianta nada se você não amar, né? Como Paulo também falou depois. E ele fala mais ainda. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, qual que é a senha que Tomé queria? Como é que as pessoas vão reconhecer? E às vezes a gente vê isso, né? A gente quer esparramar o espiritismo, a gente quer levar, quer trazer as pessoas para ver, a gente quer, né? É tão bonito quando a gente aprende, a gente quer obrigar o outro a aprender. E como é que a gente vai trazer as pessoas para o espiritismo, né? É nos amando uns aos outros, mostrando no nosso dia a dia como é que a gente age, tentando se melhorar, e aí é que a gente vai conquistar as pessoas, né? Aí tem uma outra história, num outro livro, Pelos Caminhos de Jesus, que é psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Deixa eu ver se eu pus aqui. Então, Jesus foi crucificado e os discípulos continuaram fazendo o seu trabalho, na medida que eles podiam. A Casa do Caminho era a casa de Simão Pedro, que foi crescendo e foi acolhendo as pessoas, foi acolhendo os doentes, os desgraçados, os que ninguém queria. E no meio dessa turma tinha as mulheres de vida fácil, que falam, né? As mulheres levianas, está escrito no texto. E aí muitas delas iam porque precisavam também de consolo e eram bem recebidas ali. Mas acontece que um dia teve uma delas, que era muito conhecida na região, se encantou por Simão Pedro. Porque ele falava com muita beleza, ele passava muito amor na fala dele. Diz aqui: o verbo, nos seus lábios, vertido do coração sensível, adquiria tons de beleza, autenticada pelo magnetismo da sua vivência. Então era bonito
Por quê? Porque ele vivia aquilo. Então era verdadeiro, porque não era só palavras, era vivência. E aquilo cativava as pessoas. E essa mulher se encantou com Simão Pedro e resolveu investir, né? Foi lá falar com ele, se insinuava no começo, e ele tentando, minha irmã, eu te amo como uma irmã. Mas ela não se conformava, se declarou para ele ficou desesperado, ela chegou a tirar a roupa na frente dele a hora que ele falou que não queria. E ele desesperou, ele falou assim, meu Deus, eu vou falar do meu sentimento, eu quero falar de Jesus, e eu acabo passando a mensagem errada, falando de mim. E falou para ela que ela era muito bem recebida naquela casa, mas que era para ela lembrar que aquela casa era de Jesus. E tal. E aí a mulher saiu fazendo escândalo, e foi aquela coisa, e ele terminou os trabalhos do dia, foi se sentar embaixo de uma árvore e ficou refletindo, ficou pensando na época que Jesus estava entre eles, e de repente ele viu a figura de Jesus. Jesus apareceu para ele e disse: não te detenhas no exame do tormento da nossa irmã, com desprezo pela sua torpeza. Torpeza é atitudes baixas. Ama mais, e a claridade suave do teu amor luarizar-lhe-á, a alma, acalmando-lhe a loucura e desenovelando-a do cipoal de trevas a que se junge. Então, o que Jesus falou para Pedro? Ama mais, porque o seu amor vai iluminar a treva dela. É através do seu amor que ela vai se salvar. Só o amor, Simão, possui a força mágica para solucionar todos os problemas. Só o amor possui a força para solucionar todos os problemas. Palavras de Jesus. Por isso, ama, e ama com paciência, sempre confiando no Pai todo amor que governa o universo. Mais um recadinho de Jesus para nós. E eu trouxe esse trechinho do livro Almas Crucificadas, que é de Victor Hugo, psicografado por Zilda Gama, que é muito bonito falando do amor. A história do livro não veio a caso, tá? É porque o pedaço é bem bonito. O amor é um excelso sentimento, quando não contém um átomo sequer de egoísmo, de servilismo, de prepotência. E por isso, mais se sublima quando se assemelha ao de Jesus. A piedade, que é o amor luz, sem exigir recompensas, consagrada a todos indistintamente, sem resquícios de domínio, transformada em compaixão pelos que sofrem na alma e na matéria. Não é o sentimento impulsivo de escravidão nefasta sobre o outro ser humano, cortando-lhe até a liberdade de pensamento. Então, às vezes, o que a gente conhece aqui de amor não é bem aquilo, né? Porque o amor é tudo isso aqui, ó. Sem um átomo de egoísmo, de servilismo, de prepotência. Então a gente precisa fazer esse exercício, porque falou lá antes, né? Joana falou na primeira frase que a gente viu. Não tem como a gente fugir disso. A gente vai chegar lá, a gente vai amar, que nem Jesus ama. Só que isso a gente pode fazer um esforcinho, né? Para chegar mais rápido. E a gente tentar. Aí o Evangelho fala mais um pouquinho no amor. É capítulo 11, item 9. Tá? O item 8 também tem coisas muito bonitas. O item 9 fala sobre o amor. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. Olha lá o jarro sujo, né? Todos nós. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, não raro, sublimes proporções. Até o criminoso mais sádico tem alguma coisa que ele se importa. Se não for a mãe dele, é uma pessoa, ou é um objeto. Aí ele fala assim, tem gente que foge demais da coisa natural, que é da sua natureza, amar o semelhante. E coloca toda a sua energia num animal, num objeto, numa coisa. Que não é errado amar animal, gente. Olha o assunto polêmico.
Mas a gente é feito para amar o semelhante, e é amando o nosso semelhante, com todos os seus defeitos e com todas as dificuldades, assim como nós a temos, é que a gente vai conseguir sublimar, né? Aí a outra história da Boa Nova é do capítulo 7, a luta contra o mal. Dessa vez é Tadeu que está falando com Jesus. Porque os encontros do mestre com os endemoniados, aquelas pessoas que estavam possuídas, eram as coisas que mais impressionavam as pessoas, né? E Tadeu, dos discípulos, era o que mais ficava impressionado quando Jesus fazia essas coisas. Ficava maravilhado quando Jesus afastava um espírito de alguém que estava, né, desesperado, e se acalmava. E aí um dia chegou uma mulher endemoniada, né? E Jesus não estava, tinha saído com os outros discípulos, e Tadeu atendeu a mulher. E foi atendê-la com todo carinho e fez tudo que podia, orou, não deu resultado. E daí depois Jesus acabou encontrando com a mulher e curou, afastou o obsessor da mulher, a mulher ficou bem. E aí Tadeu não estava entendendo por que isso estava acontecendo. E ele foi conversar com Jesus e estava tentando entender por que isso acontecia. E ele queria saber por que se Jesus tinha essa facilidade de converter os espíritos infelizes, por que não reunia todos eles e convertia tudo de uma vez? Por que Jesus não pegava todo mundo e fazia todo mundo ficar bom de uma vez, né? Então era esse o teor da conversa. E Jesus foi explicando para ele, né? Ele falava assim: o discípulo do evangelho não combate propriamente seu irmão. Como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Então, o que Jesus fazia não era uma coisa violenta. Ele fazia aquilo que ele podia fazer com o amor que ele tinha. E aí ele está diante dele estar impossibilitado de ajudar a mulher, ele questiona com Jesus: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Né? O que eu preciso fazer então para eu conseguir fazer isso também? Que não ajudei a mulher. Aí Jesus diz: voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus, pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Na tua vida você tem que colocar o reino de Deus dentro de você. O que é o reino de Deus? É o amor de Deus. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então não adianta falar, não adianta rezar, não adianta catequizar, não vai funcionar. É só o amor. Já viste algum contendor na terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. É a coisa do magnetismo, do sentimento, de estar perto de Jesus e sentir tanta força que você vai ser deixado comer por leões. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Aqui ele dá um tapinha no Tadeu, né? Você ainda não ama tanto, como é que você vai fazer isso? Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama a teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. E ele fala, mesma coisa que ele tinha falado antes para Tomé, né? Não esquece que a obra é de Deus, que Deus está cuidando de todo mundo. Que é isso que é o consolo, que é isso que é a força para a gente conseguir ir adiante, né? E Deus vai estar amando todo mundo, o bom, o mal, aquele que consegue, aquele que não consegue, né? Deus está sempre ali. Tem uma frase do livro A Cabana, The Shack, alguns conhecem em português, outros em inglês, que me chamou muito a atenção, porque o pai, uma pessoa tinha sequestrado a menininha e matou. E aí o livro todo é aquela busca do pai por respostas. E aí o pai encontra com Deus, né? Eu acho que a maioria já deve conhecer. Aí chega uma hora que Deus fala
para ele assim, você tem que perdoar ele. Aí ele falou, mas e como que eu vou perdoar? Ele matou a minha filha. Ele falou assim, mas você tem que me dar ele. Você tem que deixar ele ir, porque ele é meu filho também. Aquilo me tocou muito, porque é isso, né? O bandido malvado que ainda está incrustado na maldade, tem a coragem de matar uma criança, é filho de Deus e Deus ama da mesma forma que ama a gente, né? Graças a Deus aqui a gente não tá mais nessa situação, né? Deus já tá mais facinho de amar a gente um pouquinho, eu acho, né? Então como que a gente retribui isso? Esse amor todo? Tá lá em Mateus. Ele estava conversando, né, com algumas pessoas e ele diz, Jesus, respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como que a gente vai retribuir o amor de Deus, que é tão grande, que está em todo lugar, né? Não tem como eu retribuir o amor de Deus, a amar a Deus diretamente, sendo que eu não vejo. Então a gente vai fazer aos irmãos pequenininhos que a gente está fazendo a Deus. E aí a gente vai terminar com essa frase lindíssima do Evangelho de Fenelon, que está lá no capítulo 11, item 9. Amados irmãos, aproveitai essas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Ele está dizendo o tempo todo que é difícil, mas está implorando para que nós creiamos no que ele diz. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Pense na Terra, num lugar onde as pessoas que desencarnarem em outros planetas, alcançando um nível moral e intelectual elevado, vão vir descansar aqui na Terra, porque a paz vai reinar aqui. E como é que isso vai acontecer? A Terra é quem mesmo? Né? Cada um de nós. Muito obrigada pela oportunidade e muito amor por vocês. Boa noite.